Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Tijolinho. Se você é alguém que deseja entrar no mundo da arte digital e da animação e acha que a falta de orçamento é um problema que te limita de alcançar seus sonhos, esse vídeo foi feito exatamente para você repensar isso. A arte digital é um exercício de Ctrl+S, ou seja, salvar sempre que possível. Estamos sempre submetidos a uma falha do programa ou mesmo de energia elétrica, e por isso é muito importante melhorar gradualmente a qualidade das peças do seu equipamento, o que é muito mais prático, barato e eficiente quando se tem uma máquina fixa à sua disposição, ao contrário de notebooks e tablets. Componentes de um computador. Sua autonomia quanto ao seu equipamento é um ponto crucial para sua desenvolção profissional, e por isso, trouxemos algumas noções básicas que podem te ajudar a entender melhor a estrutura de computador comum. Processador. Ele é responsável por processar e transformar dados, utilizando a placa-mãe como ponte para que essas informações cheguem no componente necessário, sendo responsável também pela velocidade que seu sistema executa programas, realiza downloads e carrega páginas, por exemplo. Seu desempenho varia de acordo com a sua geração. Placa-mãe. Ela é responsável por conectar e interligar todos os componentes do computador, sendo uma ponte para a transmissão de dados entre eles. Memória RAM. Ela armazena os dados de execução dos programas apenas quando estes estão sendo usados, sendo responsável por dar agilidade no funcionamento do sistema. HD. Diferente da memória RAM, o HD armazena os dados de forma permanente, independente do uso dos programas. Fonte. Ela fornece energia para todos os componentes, convertendo a corrente que chega até ela nas tensões corretas a serem usadas. Depois no break ou de um estabilizador, ela é a última defesa contra picos de tensão ou instabilidade na corrente elétrica. Placa de vídeo. Responsável por gerar toda e qualquer imagem que vemos na tela, sendo indispensável em programas de animação, modelagem 3D ou edição de imagem e vídeo. Por onde começar? Um elemento cuja ausência muitas vezes é usada como desculpa para não começar a desenhar no computador é a mesa digitalizadora, o equipamento que nos permite desenhar diretamente no computador por meio de algum software. Ela pode ou não ter um LCD integrado, o que vamos explicar mais a seguir, mas no geral funcionam sendo uma superfície plana, sensível à caneta ou até mesmo ao toque. Mesas sem o LCD integrado. Essas mesas são as mais comuns e mais utilizadas por quem quer começar a produzir desenhos, pinturas e animação digital. Nelas nós desenhamos, mas só visualizamos o desenho através do monitor do computador. Pode parecer complexo você desenhar algo e não olhar para o que está fazendo com a sua mão, mas com o tempo você se acostuma. Um tempo que pode variar de pessoa para pessoa. Mesas com LCD integrado. A mesa com LCD integrado também permite desenhar digitalmente, mas com o incrível diferencial de ser possível fazer qualquer coisa diretamente na superfície de sua tela. E sim, existem mesas digitalizadoras tão caras quanto o preço de 2 PC gamers, mas existe uma variedade de modelos alternativos e econômicos que podem te surpreender. Você também pode pensar em adquirir uma mesa usada e ainda mantê-la por longos anos, lembrando sempre que o cuidado com seu material de trabalho será sempre o melhor tipo de economia. Com uma mesa em mãos, diferenças como uma placa de vídeo mais robusta ou um SSD para armazenar seu sistema operacional podem muito bem entrar na lista de upgrades. E se você já tem aquele PC velhinho de canto que tu usava só para mexer no Facebook, não descarte a possibilidade de usá-lo como base para esses upgrades. Espaço de trabalho. Além de tudo que falamos até aqui, temos que pensar também no espaço de trabalho. A animação leva muito tempo, ou seja, longas horas sentado na frente do computador, ou seja, uma coluna pedindo socorro se você não tomar os devidos cuidados com o seu corpo. E sim, no início isso pode parecer bobeira, mas depois você vai sentir dores que podem muito bem interferir no seu ritmo de trabalho, e isso não vai ser nada bom. Lembra que falamos sobre cuidar dos equipamentos ser a melhor das economias? Para o nosso corpo é a mesma história. Ah, mas então eu tenho que ter uma cadeira gamer ou aquelas mesas ajustáveis super caras? Assim, em um mundo perfeito isso seria lindo, mas isso não é uma coisa acessível a todos. Então comece com o que você já tem e faça os ajustes ao seu alcance, como uma altura da mesa, da tela do computador e uma cadeira. Atenção à postura e pausas para alongamentos são de graça, e muito bem-vindos também. Como falamos no primeiro episódio, investimento é muito importante, mas não espere ter o PC perfeito, aquela mesa incrível ou aquela cadeira gamer que gira 360, dá pirueta e solta fogos para começar alguma coisa. Comece com o que você já tem e aos poucos vá fazendo upgrades necessários.
E aí, tá esperando o que para começar a animar?